Olá, gente boa e amiga. Estamos iniciando mais um Estúdio 8, um programa de entrevistas que procura trazer para entrevistar personalidades da nossa cidade, no meio político, social, religioso, enfim, sempre trazendo informações de relevância para que você fique a par das boas informações e com isso você possa viver melhor. Hoje, já o ano passado, várias e várias vezes ele compareceu em nossos programas. Hoje, nesse mês de janeiro, estamos trazendo pela primeira vez em 2014 o Gino Della Volpe, que é palestrante da Casa Esperança. Gino, é um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por continuar atendendo o nosso convite agora no ano de 2014. Olá, público amigo. Eu que agradeço o convite tão amável de passar aqui uns instantes tão maravilhosos, pensando a respeito na misericórdia do Criador, dentro da nossa realidade de espíritos. Ótimo. Se você nos acompanhou, você viu que nós trabalhamos de maneira bastante profunda o passe, trabalhamos a água fluídica, falamos sobre a influência dos maus espíritos, e para fechar isso, sobre a água, eu sei que eu sei que existem algumas experiências, algumas pesquisas. Deixa eu lhe fazer uma colocação. Nós sabemos que os espíritos não podem antecipar cientificamente as coisas para nós, né? Raramente isso acontece. Eles não realizam revelações no campo científico. Mas a vida acadêmica, dentro do mundo acadêmico, existe alguma pesquisa de relevância sobre a importância da água no que diz respeito a doenças e tudo mais? É muito famoso um trabalho do Dr. Masaru Emoto, a respeito da influência que a água recebe do pensamento, dos sons, das palavras. Ele tem feito fotografias reduzindo a temperatura, com microscópio eletrônico, procurando cristalizar, fotografar cristais do elemento, em condições que podemos pesquisar através do Google, na internet, e verificar detalhes desse procedimento baseado no conceito acadêmico. Então ele prova a mudança do comportamento dos cristais, do elemento, dentro da água, conforme ela está sujeita à influência de um tipo de música, outro tipo de música, uma palavra de um jeito, um sentimento de outro jeito. Isso quer dizer que ele está assim, abrindo um caminho, né? Estamos longe ainda de chegar no fluido vital, nessa matéria em que Emmanuel nos fala, em que os espíritos manuseiam, estamos muito longe. Porém, estamos a caminho, já percebemos que existe uma influência do pensamento, do som, do ambiente, dentro da realidade da água. Porque ele mostra, através de instrumentação, com fotografias, e um procedimento, né, com os cristais, os elementos, tal, que existe essa relação. Né? Você falava em off se eu havia visto essa pesquisa, eu na hora não relacionei o nome, mas eu vi uma matéria sobre esse assunto. É uma coisa muito interessante, mas por favor, continue. Os espíritos realmente, ele não é da missão deles, da vontade do Criador, que eles nos tragam as invenções, descobertas científicas, de modo ostensivo pelos médiuns. Isso muito raro surge, uma revelação a respeito de algo que cabe à medicina acadêmica. Nessa condição, o governador espiritual do planeta, o Espírito de Jesus, convida o Espírito a encarnar e ele realiza como homem encarnado. E contando com o auxílio dos Espíritos, através da influência oculta do pensamento, na inspiração, na sugestão mental, não através de médios ostensivos. No entanto, nós podemos observar duas passagens, uma com Allan Kardec e outra com Emmanuel, a respeito de revelação científica.
Uma que já ocorreu e que nós podemos conferir, e outra que ainda temos que aguardar o que nos informam os espíritos. O caso de Allan Kardec. Nós falamos no mês passado, no ano passado, de uma matéria publicada na Revista Espírita, no Jornal de Estudos Psicológicos. Este caso é um outro caso, novamente, do Jornal de Estudos Psicológicos da Revista Espírita, que está publicado no mês de junho de 1866. E é um fato que ocorreu no mês de abril, no dia 24 de abril de 1866. E ocorreu com o próprio Allan Kardec, Puxa. com ele mesmo. Então ele testemunha um fato que ocorreu com ele. O que ocorre com ele? Ele vinha muito doente e tomava muitos remédios, e esse estado de sofrimento corporal, sofrimento físico que ele se encontrava, provocava muitos pesadelos bizarros, sonhos bizarros. Todos nós sabemos dessa realidade, que eventualmente passamos por isso. Aquele sonho que a gente tem, acorda e fala, nossa, mas que sonho absurdo, que misturava gente, cenário, coisa conhecida, desconhecida, tudo sem a mínima condição de ter qualquer significado, qualquer explicação. Como é que eu sonho uma coisa dessa? Não é? Tem pessoas que falam assim. E ele vivia assim, vários dias sujeito a essa condição de terem sonhos bizarros. Porém, no dia 24 de abril de 1866, ele teve um sonho muito diferente, com uma condição muito particular, muito precisa, nítida e estranha, porque ele não conseguia ter uma explicação racional para aquilo, mas não era como aqueles outros que era uma bagunça de coisas, misturando formas, que não tinham conteúdo, não, era uma coisa que tinha uma lógica. O que ele sonha? Que ele está observando um lugar que é uma espécie de uma rua e tem um muro. E tinha algumas pessoas conversando entre elas, e ele como observador à distância. E elas estavam de frente do muro. Né? Então ele achou estranha aquela condição, que ele não conhecia aquele lugar, no sonho, nem a rua, nem aquelas pessoas. Mas sem conhecer as pessoas pelo nome, quem eram aquelas pessoas, o que estavam fazendo lá, de certo modo ele sentia que algumas delas ele conhecia. Né? Então isso já era algo meio esquisito. E elas falavam entre elas de um assunto que ele não conseguia entender bem, aí ele ficou assim curioso de saber, se aproximou e conseguiu observar que tinha uma frase escrita no muro, com umas letras como se fosse um fogo brilhando, letra bem pequena. E ele quer então ler o que está escrito nessas letras pequenas, brilhantes naquele muro, isso dentro do sonho. E ele lê a seguinte frase: descobrimos que a borracha enrolada sob a roda faz uma légua em 10 minutos, desde que a estrada... E a frase continuava, mas ele começa a ser retirado da observação dessas pessoas em frente ao muro, desta frase, e vem e acorda. Quando ele acorda, ele fica pensando, nossa, que coisa estranha, era tudo tão nítido, tão real, eu não posso esquecer essa frase. Aí a primeira coisa que ele faz é anotar. Né? Então ele anota para não perder nenhuma palavra. Descobrimos que a borracha enrolada sob a roda faz uma légua em 10 minutos, desde que a estrada pontinhos. Só que para Allan Kardec, neste dia, 24 de abril de 1866, isso era uma coisa completamente estranha. Hoje, nós sabemos do que estamos falando. Né? Perfeito. Porque estrada, a gente usa o carro, tem o avião, né? Nós conhecemos, sabemos que essa borracha enrolada sobre a roda, estamos falando de pneu. De pneu. Estamos falando de pneu. Porém, na época de Kardec, qual era o conhecimento? Então, para entender essa matéria, a primeira coisa que eu fiz foi lá no site de busca, Google, como é que era a borracha na época de Kardec? Era conhecida, não era? Já existia o pneu, não existia? Como é que eram as carruagens? Né? Porque se perde ao longo, eu fico pensando, eu acho que não tinha pneu, não. Mas eu vou confirmar isso. Aí eu entrei no site de busca e vi que o primeiro pneu com câmara de ar no mundo foi feito no ano de 1888, pelo escocês John Boyd Dunlop.
Então o senhor Dunlop, um escocês, fez para o velocípede do seu filho, andar nas ruas da cidade, e que na época, até então, 1888, as rodas eram de madeira, ferro e material composto, o que prejudicava muito a condução e o conforto. Perfeito. Bom, aí eu já me localizei, bom, 1866 para 1888, 22 anos. ainda falta 22 anos, né, para Allan Kardec conhecer o pneu. Isso está publicado na Revista Espírita, 1866. Isso veio ao mundo naquela época em francês, com 4.000 assinaturas, espalhou pelo mundo todo. Isso é um fato incontestável, que ele teve esse sonho falando disso, dessas pessoas. Mas como reagiu ele? Ele ficou pensando assim, o que é isso? Eu não me ocupo de invenção, não me ocupo de descobertas, eu me ocupo de espíritos. O que será que essa borracha, do que ele está falando? Será que a borracha vai ter alguma propriedade na roda? Não consigo entender como eu posso ter um sonho tão claro, não é aqueles sonhos que eu estava tendo bizarros, e no entanto, será que eles quiseram me dar uma revelação científica? Eu já sei o que eu vou fazer, eu vou consultar um espírito amigo numa reunião. Aí na próxima reunião, que ele teve a oportunidade de consultar um médium, um espírito através de um médium, ele consulta o espírito do Dr. Demeuri e conta para ele o sonho, porque o espírito não sabia o que tinha ocorrido com ele. O espírito estava levando a vida dele. Aí foi lá na reunião. Aí Allan Kardec conta dos sonhos que ele estava tendo, sonhos bizarros, mas que ele teve esse sonho desta maneira. E o espírito do Dr. Demeuri diz assim para ele, olha, os sonhos bizarros, eu sei o que estava acontecendo. Porque ocorre o seguinte, o corpo fica cansado e a própria lei da natureza condiciona o corpo a descansar, a dormir. E o espírito se afasta do corpo, a alma se afasta, fica ligado pelo cordão magnético, cordão fluídico. E aí o espírito afastado, ligado pelo cordão fluídico, o corpo em repouso, os órgãos vão se recuperar. Isso deveria ser o normal e ter uma noite de sono tranquilo. Porém, pode haver uma circunstância de conflito, que é, o corpo está cansado, tem que descansar, o espírito tende a se afastar. Porém, o corpo tem certas doenças, órgãos que estão com problema. O corpo está com certos medicamentos. E a doença, o medicamento, a química, ou uma certa condição de alimentação, que está dando problema na digestão, chama o espírito de volta. Então, há um conflito de interesses, né? Por um lado, há uma força natural, querendo que o espírito vá para a dimensão espiritual, para o corpo se recuperar. Por outro lado, o próprio corpo chama o espírito de volta. E essa condição de ele se soltar do cérebro para as realidades da vida espiritual e voltar para o cérebro, para as realidades da vida de vigília, cria uma confusão, embaralha as cartas. Por isso que os sonhos são bizarros. Só por isso já vale a pena ler a Revista Espírita 3 vezes toda essa parte, mais de 6 vezes. Porque isso era uma coisa que... Por que a gente tem sonhos tão bizarros? Tão bizarros. Uma das explicações é o conflito de tendências entre a necessidade do espírito se afastar do corpo e o chamamento. E uma outra necessidade dele se aproximar. Isso. E ele fica naquele entra e sai do cérebro, com a sua capacidade, pegando imagens do outro, de cá, de lá, de cá. Bom, e o espírito do Dr. Demeuri diz assim para Allan Kardec, no entanto, esse seu sonho, dessa condição, é bem diferente daquele outro, porque não é um sonho bizarro, mas eu não sei. E para eu te dar uma resposta, eu vou ter que pesquisar. Então eu vou pesquisar, amanhã, na próxima reunião, oportunamente, eu te trago a resposta se eu conseguir descobrir o que aconteceu com aquele seu sonho, o que foi aquilo. E assim, acabou aquela reunião, passou um tempo, numa outra reunião, esse espírito volta a se manifestar e vem explicar para ele a seguinte circunstância. Olha, na realidade, os espíritos provocaram aquilo para você ver a reunião deles. Você não tem nada a ver com borracha, com invenções, com descobertas. Quem tem a ver com isso são eles.
Naquela reunião daqueles espíritos, todos eram de vivos. Não tinha nenhum espírito desencarnado lá, eram todos vivos. Todos estavam dormindo e durante o sono do corpo eles se encontravam. Nenhum deles se conhece. Eles estão em lugares diferentes. Só que todos eles se preocupam com a mesma coisa. Eles estão com a missão de, durante a sua vida, realizarem pesquisas para trazer avanços na humanidade do sistema de transporte. Perfeito. E eles estão dedicados à pesquisa da borracha e da condição de criar uma facilidade de transporte. Eu até vou ler aqui um trecho, se você me der licença, eu sei que é isso, por favor. Por favor. Meio monótono, né? Ele diz assim, ó, os que vistes são encarnados que, de forma isolada e sem se conhecerem, ocupam-se de invenções tendentes a aperfeiçoar os meios de locomoção, anulando, tanto quanto possível, o excesso de despesa causada pelo desgaste dos materiais hoje em uso. Uns pensaram na borracha, outros em outros materiais, mas o que há de particular é que quiseram chamar a vossa atenção como assunto de estudo psicológico sobre a reunião no mesmo local de espíritos de diversos homens perseguindo o mesmo objetivo. Então, na verdade, não eram espíritos desencarnados. Não, eram encarnados, cientistas. Perfeito. Então, quando ele entrou em sintonia corpo, com essas pessoas. Nós vamos nos ligar com as pessoas do mesmo ideal. Isso. Não importa que um estava num país, outro estava no outro. Não. Os semelhantes se atraem, não é uma dor. E aí eles, unidos, eles estavam falando. Aí o que acontece? De repente, a descoberta vem quase que ao mesmo tempo em vários lugares. Dá a impressão que um copiou do outro. Uhum. Um descobriu, outro descobriu, outro descobriu. Porque, na verdade, eles estavam mais ou menos numa mesma linha. Isso daí é um plano astral, qualquer coisa assim, que as pessoas, quando saem do corpo, elas podem se encontrar? Existe muito assunto a respeito dessa realidade na coleção A Vida no Mundo Espiritual, que o espírito André Luiz nos traz na psicografia de Chico Xavier. Iniciando pelo livro Nosso Lar e numa sequência até o livro E a Vida Continua. Nos falam muitas coisas a respeito da nossa realidade durante o sono do corpo, o que fazemos, o que podemos fazer, o bom, o mal, os que se reúnem para o crime, para as coisas boas, o que podemos trazer em lembrança, o que não podemos trazer em lembrança de forma, mas podemos trazer na intuição, o que isso modifica a nossa vida, como podemos nos organizar na vigília para ter um melhor aproveitamento durante o sono do corpo. É uma matéria muito extensa. Se você tiver interesse, nós podemos depois começar a caminhar na questão do sono. Eu acho que é uma coisa interessante. Então, essa é uma questão que nós podemos conferir. Porque o pneu era futuro de Allan Kardec. Pneu para automóvel, para moto, para avião. Mas é nosso passado. Sim. E é nosso presente. Agora, eu disse que tinha uma que era passível de conferência, que os espíritos... Você veja, eles não trouxeram informação, mas eles quiseram que Allan Kardec visse. Perfeito. E ficou aí, parece uma estrela cadente, né? Um risco no céu, assim, né? Uma coisa muito sutil a respeito dessa invenção. Tem uma outra que não é possível conferir ainda, que nos traz Emmanuel a respeito da circunstância das múmias no Egito. O que acontece? Eu fiz algumas viagens, conheci alguns lugares, vi prédios, equipamentos, instrumentos, coisas que os homens fizeram. Coisas desta época, coisas de outras épocas. Vi cidades construídas de pedras. Mas, se perguntarem para mim, qual foi a coisa, o objeto, o fato que você viu, feito pela mão do homem, mais impressionante? A número 1. Vale tudo. Prédio alto, equipamento, tudo. Sem dúvida nenhuma, não preciso um segundo para pensar. São as múmias na sala das múmias dos faraós, né, nas múmias dos faraós no Museu do Egito. Aquilo lá foi
tremendamente impactante quando eu olhei aquelas múmias dos faraós no Museu do Egito. Para você ter uma ideia, tem 2 ingressos para entrar no Museu do Egito. Eu até trouxe aqui. Né? Um, você entra no museu, e lá você tem um monte de relíquias, de objetos, inclusive as relíquias, os objetos na tumba de Tutancâmon. Coisas de ouro, aquela coisa que a arqueologia descobriu. Fantástico, né? Todas aquelas salas e tal. Depois você tem que comprar um outro ingresso, só para entrar nesta sala que tem algumas poucas múmias, que são as múmias dos faraós. Eu fiquei tão impressionado que eu comecei a anotar eles aqui, Ramsés, Menerfitá, para depois pesquisar um pouco delas. Mas são corpos de 3.000 anos, da época de Moisés. É verdade. Então você imagina, e até a época do Cristo, 2.000. Voltar para Moisés, 3.000. Quer dizer, pessoas que conviveram, que estiveram lá olho a olho, contemporâneos, né, os faraós daquela época. E quando eu toquei aquele corpo manuseado pelos homens daquela época... Espera um minutinho, você chega a tocar? Não. Eu vi, vi com os olhos, toquei com os olhos. Isso que eu quero, não toca assim, não. Deixa eu fazer uma pergunta antes de você continuar. Você vai continuar. Vou. Essas múmias, elas estão em vidros... porque eu vi uma matéria que saiu na internet sobre os santos, eu não sei se você viu isso, eu posso até te mandar, os santos que têm os corpos preservados. Né? Eles são praticamente, eles não foram mumificados, mas eles estão praticamente do jeito que viveram. Só que eles estão envoltos numa redoma, e me falou um indivíduo que mexe com ciência, que nessa redoma, como não tem ar, então não tem bactérias, os corpos eles se mantêm. Não é o caso das múmias, porque as múmias elas foram abertas e elas estavam no tempo, não é isso? E nesses lugares, elas estão no tempo ou estão em redomas? Não, lá a sala é especial. Tem guarda, tem uma condição especial. Mas o problema da conservação não é como se encontra a sala no momento. É como esses corpos foram preparados. Uma circunstância é um corpo durar alguns séculos, outra circunstância é o corpo durar 3.000 anos. Nós temos que pedir um comercial, você volta para explicar isso daí. Por favor, Paulinho. Eu quero dizer... Eu preciso... Eu quero dizer para você... Peraí. Se para você já é difícil pedir dinheiro, imagine para ele. Estamos de volta com o Estúdio 8 e com o Gino Della Volpe. Ele estava falando nessas andanças dele, que das coisas mais espetaculares, e ele rodou o mundo mesmo, que ele viu, e que mais o deixou impressionado foram as múmias do Antigo Egito. E eu interferi e tal, mas eu quero saber dele por que isso, por que ele pensa nisso. Bom, eu não sou estudioso e especialista nos processos de mumificação. Claro. Né? O fato é que eu fui no Museu do Egito, aí eu entrei com o ingresso, depois tinha que, para entrar na sala das múmias dos faraós, porque eles não mumificavam só faraós. Faraós, outras múmias. Outras. Né? Então tinha um serviço top de linha para o faraó, que eram poucas múmias, e ó, veja, um preço é 60 libras do Egito, e o outro é 100. Para entrar na sala das múmias, mais caro? Eu não sei qual que é, eu acho que o mais caro é na sala das múmias. Não me lembro qual é o preço do museu todo e só o preço da sala, mas é uma relação alta, mesmo que for 60 para 100.
É alto, quase o né? dobro. Né? Seria um no caso, mais a metade, e o outro quase o dobro. Né? É um preço significativo, não é só uma coisinha pequena. Eu não me lembro qual dos dois, que eu acabei escrevendo no verso dos dois. Entendi. Né? Comprei na porta, entrei, depois vi, ó, mais preço, tudo isso, mas eu vou pagar, estou aqui, quero ver. E quando entrei e vi, realmente fiquei impressionado, mas é por algo difícil de traduzir em palavras. Porque é uma coisa que você vê. Né? Agora, a questão é que eu me lembrei e fui ver no livro de Emmanuel, A Caminho da Luz, na psicografia de Chico Xavier. E ele vem estudando aqui toda a evolução da humanidade. E fala dos povos antigos, ele nos fala de espíritos que eram bem mais evoluídos, que estavam vivendo em outros planetas, um planeta na constelação de Cocheiro, na estrela de Capella, que foram exilados de lá e vieram para a Terra. E que fizeram a cultura da antiguidade, da humanidade na antiguidade. E nos diz que os mais adiantados foram os que ficaram no Egito. E depois ele comenta as pirâmides e ele fala das múmias. E ele diz aqui que os egípcios daquela época, que fizeram esses trabalhos, eles tinham conhecimentos a respeito das energias solares, com relação ao magnetismo humano, que eram muito superiores ao da atualidade. O conhecimento que nós temos hoje a respeito do Sol, né, nós chegamos, conhecemos os raios UVA, UVB, fazemos protetor solar. Alguns anos atrás, na minha infância, não tinha o protetor solar com UVA, UVB. Eu vinha aí na praia, ficava horrorizado, tudo queimado, ardendo, solar. Ardendo, tinha que passar aí, pasta de água, aquelas coisas todas. Com o progresso da humanidade, né, hoje nós temos protetores, hidratantes, o protetor solar. Então, Emmanuel diz que nós estamos longe ainda de conhecer toda a matéria que vem do Sol. E que eles manuseavam, esses espíritos que tinham conhecimento da vida espiritual muito acima do que nós temos hoje. Então, eles conseguiam manusear matéria que vinha do Sol para fazer o processo da mumificação no Egito. E eu entrei no site de busca para ver como eram feitas as mumificações. E acabei encontrando realmente o detalhe no Egito, que eles preparavam e mostra lá toda uma condição que é necessário para preparar o corpo para a mumificação, mas que os corpos no Egito eram expostos ao sol. Era feito expondo o corpo ao sol, uma parte do trabalho. Interessante. E eu falei, puxa vida, o Chico Xavier, Emmanuel psicografando aqui, ó, falando da energia solar, né? E eu agora vendo nesse site aqui, explicando como era a mumificação no Egito, e vendo que ele fala que ele faz no sol, aí ele faz uma explicação do jeito que eles pensavam na espiritualidade dos deuses do sol e tal, e Emmanuel aqui falando que na realidade eles conheciam matéria invisível, raios solares, que está nos raios solares, que nós ainda não conhecemos, que eles manipulavam aquilo, e esse é o segredo que eles conseguiam, então, o segredo, quer dizer, o que não é conhecido pela nossa academia, de fazer o processo estar como está. E eu tive a oportunidade de ver, né, e procurei ter um envolvimento espiritual. Eu já senti, quando eu fui entrar na sala, quando eu comprei o bilhete, e fui entrar na sala, eu falei assim, ué, que esquisito. Eu me senti no mesmo, assim, a semelhança do que quando eu vou entrar na câmara da reunião mediúnica. Porque é diferente. Quando nós nos preparamos para entrar em relação com os espíritos de modo ostensivo, a gente sente, né, uma aproximação, um envolvimento, uma saturação de uma matéria que vai nos colocando assim que não existem palavras assim que explicam de modo fácil, uma espécie de mudança material. Eu falei, não estou na Casa Esperança, estou aqui no Egito. E aí quando eu entrei, né, e fiquei olhando, comecei a fazer oração, procurar manter relação com a espiritualidade, né, joguei lenha na fogueira. Claro. Né? E aí eu pude perceber realmente, e tive uma sensação muito diferente, fiquei super impressionado, fiquei olhando aqueles corpos, não tinha um papel, queria achar um papel de qualquer jeito, que eu queria anotar o nome das múmias e depois fazer umas pesquisas e tal, como é que falava a história a respeito da vida delas e tal. Peguei e anotei no próprio ingresso. Perfeito. Arrumei uma caneta, né, e tal, fiz no próprio ingresso. Realmente é muito interessante essa observação de Emmanuel nesse livro. O próprio livro já nos deixa estonteante.
Então, mas é isso que eu perguntei para você. Eles não fazem uma revelação científica, mas eles dão pistas de coisas. Aí é que está, é isso que eu quero dizer. Que a gente não tá capacitado para compreender no momento, mas num determinado instante você volta lá atrás e fala, puxa, isso já foi falado, né? Então eles podem fazer esse tipo de coisa. Nós ficamos pensando, Emmanuel nos diz que eles trabalham uma certa matéria e influenciam a água que nos fazem tratamento. Os espíritos, que esses espíritos que vieram numa circunstância de uma evolução no saber científico maior, mas moral, não compatível da onde estavam, por isso que vieram para cá, né, a simbologia do paraíso perdido. Sim. Eles foram exilados porque eles moralmente tinham suas pendências e vieram aqui aprender um novo comportamento moral para merecerem a continuar evoluindo nos mundos que estavam evoluindo. E eles manuseiam os raios solares. Será que no futuro a nossa medicina acadêmica vai manusear raios solares para tratamento? Aliás, já está fazendo isso. Como é que vai ser Você é obrigado para que a vitamina D, por exemplo, hoje eles fazem isso, você precisa tomar um banho de sol, não precisa ser o corpo todo. Só sintetiza na vitamina D, né, só sintetiza, quer dizer, hoje eles estão compreendendo a importância do sol nesse sentido também. Da mesma forma que você não pode ficar tomando banho de sol das 10 às 2, antigamente não havia essas determinações. Hoje, quando nós aprendemos por causa dos raios solares, não é isso? Então, eu acho que a humanidade caminha atrás de coisas que são pistas que vão colocando ao longo do ensinamento espiritual. E o livro A Caminho da Luz, ele traz informações a respeito da história. Por exemplo, o parlamento redige a famosa Declaração de Direitos, definindo a emancipação do povo e limitando os poderes reais, elevando-se ao trono Guilherme III, com a Revolução de 1688. Agora você imagina o Chico Xavier, só com a escola do nível primário da época, fundamental de hoje, psicografando detalhes de quem é elevado ao trono, Guilherme III, o ano que ele é elevado, 1688, e são centenas de dados históricos que falam de datas, de reis, de movimentos, de guerras, contando a história da humanidade, que são conferíveis, todos estão corretos. E na época que o livro foi psicografado, o Chico Xavier não tinha internet, computadores, 1938. Em 1938, em 35 dias apenas, ele psicografa o livro inteiro, com centenas de informações a respeito da história da humanidade, mostrando que nós estamos sendo dirigidos por um Espírito. O Espírito de Jesus dirige, mas respeita a vontade livre da humanidade. É a concomitância do destino com o livre-arbítrio, mais ou menos isso? Exatamente. Quer dizer, vou te dar uma metáfora. Os rios caminham para o mar. E inexoravelmente você caminha para o mar. Você pode escolher nadar na margem esquerda, na margem direita, você pode nadar contra a correnteza, você pode parar numa ilha, mas inexoravelmente você caminha para o mar. Esse destino que Deus faz para nós é esse lado que te conduz ao mar. Agora, como você flutua nessa água, é o seu livre-arbítrio. Eu acho que, de uma certa forma, Deus permite que a gente viva concomitantemente essas duas situações. Temos que cumprir a manifestação que Ele estipulou para nós. E Ele nos dá o direito de agir como queremos cumpri-la. Eu acho que é isso que talvez eles façam. Os espíritos nos dizem muitas e muitas vezes, há uma força, um espírito, que nem você falou, quem comanda este mundo que é Jesus. E nós temos o direito, por isso que a gente vai e volta, porque a gente não cumpriu o que tinha que ser, e a gente vai e volta muitas vezes. Eu acho que nesse mistério, inclusive eu relendo a Gênesis, no começo da Gênesis, ali quando ele fala sobre o Espiritismo, tem umas páginas ali que inclusive eu dei para a minha família inteira ler, porque é realmente a compreensão de todas as coisas tais quais elas
elas são. O Espiritismo explica tudo isso. Fico muito feliz. Eu queria entrar num outro assunto com você, mas não vai dar tempo, a gente vai cortar no meio. Mas eu quero te perguntar uma outra coisa. Alguns telespectadores pediram para falar sobre a doação de órgãos, cremação dos corpos, reencarnação. Eu vou deixar isso para uma outra coisa, porque eu quero te fazer uma pergunta que você falou ainda há pouco, uma coisa muito interessante. Primeiro, você falou, eu quero ler uma mensagem que os espíritos me deram, etc, etc, e você escreveu a mensagem. Segundo, você falou que quando você entrou na sala lá das múmias, você sentiu, você foi impregnado por uma sensação que você costuma ver, que você falou, ué, não estamos na casa da esperança, etc e tal. Que tipo de mediunidade é essa que você possui? É intuitiva? Não, é ostensiva. Agora, ela funciona na audição, né? Então, os espíritos ditam, eu escrevo o que eles falaram. Mas lá foi uma sensação só. Aí, quando eu participo das reuniões mediúnicas, então existem os médiuns que fazem a psicofonia, e eu converso com os espíritos através desses médiuns. Então, predominantemente, a faculdade ostensiva que se manifesta em mim é a auditiva. O que é a diferença de ostensiva e intuitiva? A ostensiva você percebe. É como receber um telefonema que você vê o número que está te ligando. E você sabe, então, que está recebendo. Então, você identifica. Identifica. Né? Você identifica. Tá. É uma voz que deixa claro que não é um pensamento meu, é um pensamento estranho. Perfeito. Tem um timbre, um jeito, uma emoção. Tá. E tem as ideias que nós pensamos que é nossa ideia e é a influência dos espíritos. Como aqueles cocheiros que nós vimos há um tempo atrás, né? Não foi ideia deles, foi sugestão do espírito, só que ele teve a ideia pensando que foi dele. Tá. Né? Então, existem essas duas possibilidades. A intuitiva você não tem essa consciência. Você tem uma ideia, foi sugestão dos espíritos, né? E aí você fica assim, ou você não define claramente, ou você pensa que é sua. Mas ela existe também. Existe. A maior quantidade é intuitiva. É intuitiva. Né? Inclusive o médio ostensivo, ocorre a mediunidade ostensiva um pouquinho. Continuamente ele é intuitivo, inspirado, recebe a influência oculta do pensamento. É só em alguns momentos em que há a manifestação ostensiva. Né? Então, quando você está na reunião mediúnica, que vai haver o trabalho em prol de auxiliar os espíritos, de aliviar dor, trazer consolo, trazer esperança, é preparada a câmera, o local é preparado os médiuns, é preparado quem vai conversar com ele. Então, eu recebo uma influência do mesmo modo quando vou fazer palestra. Eu sinto a aproximação e sinto como eles vão assim fazendo uma linha de comunicação, de dar ideia, de fazer crítica, de fazer comentário, de me apoiar, né? Então a palestra muitas vezes você começa de um jeito e ela acaba caminhando para um outro lado, porque aí você começa a interagir com eles. Algumas vezes eles me corrigem, eu falo uma coisa, outras vezes eles me estimulam mais para um lado, outras vezes ficam só observando, e eu buscando ideia e não considerando aquele branco que fala, ninguém me ajuda. É uma participação assim, dentro desse contexto, né, de uma parceria. Eles respeitam a minha individualidade, apresentam a sugestão. Agora, predominantemente é na condição de estudo. Então, muitas vezes eu sou chamado a atenção, não só ocorreu, não é a primeira vez que ocorreu lá no Museu do Egito. Toda a viagem que eu fiz para Jerusalém, como fui para a Turquia, fui para a Grécia buscar os lugares venerados, como aqui mesmo, no Guarujá, na Casa Esperança, quando eles têm alguma coisa que eles desejam estudar comigo o assunto, então eu percebo o envolvimento, eles falam, às vezes mostram durante o sono do corpo, isso ocorre muito. Né? Durante o sono do corpo, em certos momentos, eu tenho lucidez. Né? Então, às vezes, eles me levam a ver pessoas que viveram no vício, no comportamento sexual em aberração. Né? Como é que você sabe como é o sofrimento dessa pessoa? Na droga, com o objetivo de auxiliar. Perfeito. Então, aí eles me levam, me dão lucidez, e eu vejo um irmão que na vida teve aquele comportamento
e que agora está sofrendo as consequências no corpo espiritual, onde ele está na área de sofrimento, né, para conseguir compreender, estar melhor preparado para ser um auxiliar desses espíritos que vão fazer o tratamento, porque eu não tenho condições de realizar a coisa. Eu sou candidato a auxiliar de enfermagem. São eles que têm a tecnologia, mas eles precisam me preparar na pequena parte que eu tenho a fazer. Do mesmo modo que fizeram com Allan Kardec, né? Quando levaram ele naquele sono, deram uma lucidez para ele que ele viu claramente. Era para ele observar que os homens, durante o sono do corpo, se reúnem a respeito de invenções e depois voltam para o corpo e estão em lugares diferentes. Então queriam que ele percebesse isso para publicar isso num jornal de estudos psicológicos. Entendi. Na revista Espírita. Entendi. Que isso viesse a conhecimento da humanidade. Né? Então eles me auxiliam nesse conceito de entender os símbolos do Evangelho, né? A interpretação da codificação espírita. E aí, naquele momento, eu realmente percebi que eu estava sendo preparado para sentir algo mais. Né? E aí, quando eu vi aqueles corpos daquele jeito, eu fiquei... Interessante que isso ocorreu comigo. Né? Tinha a minha mãe, tinha outras pessoas que também ficaram vivamente impressionadas, mas não do mesmo modo que eu fiquei. E sair lá todo eufórico, assim, daquela coisa, né? Porque vive uma realidade... eu sentia algo que é difícil colocar em palavra, como, por exemplo, andar de avião. Fizemos um passeio de balão na Turquia, um pouco depois que caiu aquele balão. Né? Então é uma sensação que você entra lá e você vive uma realidade material. Você vê aquela paisagem maravilhosa, me senti super seguro, é fantástico aquele passeio do balão na Turquia. Aí, como é que aconteceu isso quando eu vi a múmia? Mas eu estava ciente, estudando o livro do Emmanuel, que aquela matéria recebeu algo... Do mesmo modo, quando eu fui lá nos Estados Unidos e vi os foguetes que vão para a Lua. Eu já fui no museu e vi uma matéria da Lua exposto. Tá. De visita ao museu, a Pedra da Lua. Tá aqui. Essa é a Pedra da Lua. Né? Então você vê uma coisa do outro, não é da Terra e tal. Né? Aí eu vi aquilo lá que recebeu uma manipulação dos raios solares por uma tecnologia que nós ainda estamos muito longe de compreender e que está lá hoje. E eu posso voltar lá e ver, ainda está lá. E a gente não tem realmente a certeza de como foi feito isso. Quer dizer, muito avante do nosso tempo. O Emmanuel explica exatamente isso, né? Esse aqui é o conteúdo que ele coloca lá. Que existem informações nas pirâmides, e em toda essa circunstância que envolve esse povo, que ainda nós estamos muito longe de compreender. Que eles nos falam de coisas para o futuro. Até mesmo o motivo da construção da pirâmide é interessante, porque é assim, esses espíritos já estavam próximos de voltar, não iam ser mais obrigados a ficar reencarnando aqui. Iam continuar a evolução deles em outros mundos. E aí Jesus se reúne com eles e estabelece a construção das pirâmides. Porque ele desejava criar um ambiente que, dentro das câmeras, esses homens iam fazer relação de comunicação com os espíritos, o que nós fazemos nas câmeras de reuniões mediúnicas hoje. Eles vão entrar em relação com os espíritos dentro das câmeras. Iam também ser uma espécie de escola para os iniciados, aqueles que tinham condições de compreender alguma coisa e que iriam continuar na Terra. Tinham homens assim. Né? E, acima de tudo, deixar uma marca de evidência para a humanidade futura. Que futura? Nossa hoje. Dizendo aí, como é que os homens de 3.000 anos atrás construíram estas pirâmides sem ter a instrumentação que temos hoje? Como foi o corte da pedra, o transporte, a elevação? Como isso está colocado numa certa condição em relação ao globo, às estrelas? Como essas medidas obedecem um cálculo sem os computadores, sem as máquinas, sem os guindastes? Com a tecnologia daquela época, como eles fizeram, está lá, 3.000 anos estamos nós vendo hoje, né? Então ele fala que tinha esse propósito, abrir um pouco a ideia, né, a visão espiritual, um desafio. Né? Existe um conhecimento que veio de outro mundo. Como é que esses homens do passado sabem mais do que nós sabemos hoje? E isso está no livro? Está no livro, Caminho da Luz. Isso está no livro? Só um minutinho. Tá no Isso livro. está no livro
está no livro A Caminho da Luz. Então, mais do que não só explicar algumas coisas, ele nos instiga a pensar esse livro, fatalmente. Fica para vocês, inclusive, essa sugestão de leitura. E eu perguntei sobre a mediunidade que você possui, porque existe uma série de tipos de médiuns, né? Isso está no livro dos médiuns. Livro dos médiuns. Né? E tem uma série de médiuns e tudo mais. E elas são, esses médiuns são esses tipos de médium, o médium que vê, o médium que incorpora, o médium... Há uma série de tipos de mediunidades que varia de acordo com a missão que cada um fatalmente tem, não é isso? Então você veio para fazer esse tipo de coisa. Eu aproveitei esse final. Paulinha, nós estamos chegando no final. Paulinha, só dá um sinal para mim. Tá. Temos um tempo. Então vamos sair um pouquinho da nossa pauta. Me fale sobre a quinta-feira do Centro Esperança, da Casa Esperança. A quinta-feira, as pessoas colocam o nome quando precisam do apoio e há uma reunião lá dentro, ou é na quarta? Não, a Casa Esperança trabalha assim, segunda, terça e sexta, as palestras abertas ao público, das 8 às 9, prece, palestra, prece. Tá. Né? Aí tem o tratamento espiritual, a fluidoterapia, o passe. Na quarta-feira é estudo. O livro dos médiuns. Mas esse estudo é dedicado a quem? É um grupo de pessoas que desejam conhecer a doutrina espírita mais a fundo, o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, um grupo de estudo. Quem pode ir nesses livros? As pessoas se manifestam ou são chamadas? As pessoas se manifestam lá na Casa Esperança e aí eles fazem, porque tem uma sequência sistematizada, né? Tem um programa de estudo. Sim, então é aberto, mas a pessoa tem que mostrar que ela vai desejar acompanhar, que vai assumir o compromisso. Assume o compromisso de todas as quartas-feiras. Tem um momento para iniciar, né? Depois do carnaval ele marca o dia, tem um programa para o ano, é separado em classes, aqueles que já têm um conhecimento mais aprofundado, aqueles que estão iniciando, né? Fazem também exercícios de desenvolvimento mediúnico. Tá. Isso é quarta-feira. Aí, nas reuniões ostensivas com os espíritos, tem 2 dias. Tem a quinta-feira e tem a sexta-feira. Eu trabalho na sexta-feira, não na quinta-feira. Na quinta-feira, nós chamamos de desobsessão, em que comparecem espíritos com um propósito mais difícil de relacionamento. São irmãos que ainda têm o desejo do mal, planos de vingança, se organizam no crime na vida espiritual, né? Então, é dentro desse contexto mais rebelde em relação ao processo evolutivo do Criador. Esses espíritos não significam que são pessoas que estão lá dentro? Não, são espíritos, é fechado ao público. O público não comparece. E os espíritos que vão se manifestar, né, quem trazem esses espíritos, que tudo isso é controlado pela espiritualidade superior, pelos bons espíritos. Claro. São eles que definem, não somos nós que determinamos. Então você falou assim, a pessoa escreve o nome e coloca numa cesta. Sim. Às vezes faz o atendimento fraterno, né, marca comigo, com o João, faz o atendimento fraterno e fala, porque eu tenho meu parente, ou eu mesmo, acho que eu sou perseguido, tem um processo de desobsessão, dá o nome. Nós colocamos um nome, mas quem define se é, se não é, que espírito vem, que espírito não vem, são os bons espíritos que dirigem o trabalho, não somos nós. Entendi. Não somos nós. Na sexta-feira, nós fazemos uma outra reunião ostensiva com os espíritos, que é depois da palestra. A palestra ocorre o passe, o público se retira. Vai começar 15 para as 10 da noite. E aí, a reunião, eles trazem mais espíritos que estão em sofrimento. Do mesmo modo que, por exemplo, assim... São espíritos e não pessoas que estão em sofrimento. Só espíritos. Né? Espíritos. Então, uma pessoa, assim, espíritos que morreram, se suicidaram, morreram, não perceberam que morreram, né? Estão encontrando dificuldade de se reconhecer que fizeram passamento, está confuso, estão na perturbação espiritual. Tem momentos que eles acham que estão vivos
e tem momentos que eles estranham do jeito que estão vivendo, que os parentes, eles estão lá, parece que não nos vê, nos escuta, eles passam pelas paredes. Perfeito. Esse momento chama perturbação espiritual. Né? E outros tipos de sofrimento, né? Espíritos que estão aflitos. No entanto, isso é do jeito que nós nos colocamos. Agora, o que acontece mesmo vem de lá para cá. Então, às vezes, na reunião de quinta-feira, que o objetivo seria a desobsessão, aparece simplesmente espíritos sofredores, que estão em sofrimento. E às vezes, na sexta-feira, que predominantemente a nossa reunião busca aliviar espíritos aflitos, aparece espíritos do perfil de desobsessão, agressivos, né, com planos de vingança, de crueldade, desejando continuar fazendo mal. E aí nós mantemos uma conversação fraterna para mostrar para eles que eles estão agindo contra os próprios interesses. Que Deus é Pai de todas as criaturas, conhece tudo, é justo, é bom, é soberano, e que procuramos fazê-los eles entenderem que o melhor para eles é desistirem do mal e buscarem a viver no bem. Né? Então, de uma certa forma, a casa espírita, ela ajuda os que estão encarnados e ajuda os desencarnados. Exatamente. Fora da caridade não há salvação. Não há salvação. E a caridade para todos. Para todos. Então tem os encarnados e tem os desencarnados, os espíritos, que os espíritos há poucos anos antes estavam encarnados. É verdade. E esses que estão encarnados, daqui a pouco estão lá. Podem estar sendo tratados como espírito. Entendi. Né? E de vez em quando a gente recebe amigo, conhecido também, né? E aquele, conosco aqui. E você fala, puxa, finalmente, estou falando com você, quer dizer. Também. E deixa eu fazer uma outra colocação. Então, para você, para as pessoas que querem entrar nos estudos espíritas e querem entrar dentro de uma orientação precisa, eles devem se candidatar a esses estudos de quarta-feira. É feita uma triagem, é feita uma abertura de espaço, um compromisso por parte daquele que quer ser iniciado, e aí ele começa a estudar de maneira mais profunda, seguindo o seu próprio grau de conhecimento, a doutrina espírita. Existe isso? Existe. Existe. E as casas se organizam, cada uma dentro do seu contexto, com o seu perfil. Umas estudam mais a parte do evangelho, outros estudam mais a ciência, mas oferecem de modo equilibrado para todas as pessoas, em todos os níveis de compreensão, né? Da mesma maneira que a própria pessoa pode fazer assim, que nem fazer um curso de inglês. Então você chega lá na escola e vai ser avaliado o que você já sabe, para ver que ano você vai entrar. Perfeito. Se você está tão no básico que entra no primeiro, se você já tem um inglês fluente, entra no quinto e já começa a trabalhar. Perfeito. Não precisa ficar anos fazendo o curso de quarta-feira. Tem pessoas que já chegam formadas, que já conhecem, já leram, já estudam, já estavam trabalhando em outros centros, em outras cidades, chegam, aí se apresentam, nós conversamos, avaliamos e já saem trabalhando conosco, né? Então, que bom. Dentro desse contexto, há uma adequação para cada nível de compreensão de que a pessoa se encontra. De compreensão, de evolução que a pessoa se encontra. Bom, esse foi o nosso primeiro programa. Foi o nosso primeiro programa. Tem coisas que ficaram abertas, tem coisas que surgiram. O que surgiu que nós falamos aqui, que a gente podia conversar? O sono. Sobre o sono. Eu vou anotar aqui, ó, os sonhos e os sonhos. O que a gente podia conversar são coisas bastante instigantes. E você, que gostaria de participar, você pode ir lá na Casa Esperança. Como é que é, Pietro? Lá, como é Avenida Humberto Prieto Pérez. Humberto Pietro Pérez. 588. Guaiúba. Guarujá. No Guarujá. Segunda, terça e sexta. Segundas, terças e sextas. 20 horas. 20 horas. Aquela avenida principal do Guaiúba, que tem o canal, faltando 2 quadras para chegar ao final lá daquela pracinha, você olha à esquerda, está lá, Casa Esperança. E se você for de dia, você vai ver aquelas imagens que nós mostramos aquela vez, que foram sensacionais, muito comentadas. É um ambiente maravilhoso para se estar.
Gino, muito obrigado por ter vindo nesse nosso primeiro encontro no ano 2014. Espero que a gente passe o ano se vendo aqui e lá na Casa Esperança. É sempre um prazer tê-lo conosco. As câmaras são suas para você se despedir das pessoas. Família espiritual de Jesus, no caminho do reino dos céus, em nome do Mestre Jesus, louvado seja Deus. Muito obrigado, Gino, e a você que ficou aqui conosco até essa hora, mais uma vez, o nosso muito obrigado. O programa sobe para o YouTube, ele demora um pouquinho, mas ele sobe para o YouTube. A gente não tem tanta facilidade para isso. E você pode rever o programa, fazer visitações, enfim, acompanhar aquilo que o Gino vem fazendo aqui no nosso programa, que não é só isso que ele faz. Ele grava as palestras dele, ele também tem o Facebook, ele também caminha. Enfim, a palavra que o Gino tem sempre a dizer para todos nós, ela roda através de vários meios. Eu me sinto feliz em poder abrir esse espaço para ele e esse espaço para a doutrina. Nosso programa vai ao ar todas as terças e quintas, às 22 horas. Estamos para ir para a NET. Eu agradeço mais uma vez você ter ficado conosco. Não se esqueça, fique aqui, fique na nossa TV, porque aqui a gente sabe o que diz. Até logo, que Deus nos acompanhe hoje e sempre.